Horror. Robô afirma a criadores humanos que irá mantê-los como animais em zoológico. Milton Pitbull e Arago. Cuidado, androides estão sendo desenvolvidos e têm uma estranha semelhança com as pessoas. Um exemplo pináculo é um androide trabalhado por Davi Anson, roboticista que lembra o famoso e falecido escritor de ficção científica Philip K. Dick. O que torna Android Dick tão notável não é tanto sua aparência como a sua capacidade de manter uma conversa inteligente. Os criadores do Android Dick carregou o trabalho do autor falecido em software no Android, bem como conversas com outros escritores. Se fosse feita uma pergunta ao Android que tivesse sido feita ao real Dick, o robô iria responder a pergunta como Dick faria. O robô também foi capaz de responder a uma série de questões complexas. Se fosse feita uma pergunta ao robô que ele não estava familiarizado com, o seu software iria tentar responder a questão usando o que é chamado de análise semântica latente. Dick Android na conversa. Habilidades de falar do Android Dick foram postas à prova em uma entrevista com um repórter da PBS Nova. O cérebro do Android Dick é composta por uma tapeçaria de fios que são conectados a um laptop. À medida que a conversa prosseguia, software de reconhecimento facial de Philip acompanhou o rosto do repórter. Além disso, o software de reconhecimento de fala transcrita enviada palavras do repórter para um banco de dados, a fim de montar uma resposta. As perguntas feitas a Dick eram de modo algum trivial. Quando o repórter perguntou se o androide poderia pensar, ele respondeu: um monte de seres humanos me perguntam se eu posso fazer escolhas ou se tudo que faço é programado. A melhor maneira que eu posso responder a isso é dizer que tudo, seres humanos, animais e robôs, que está programado para 1 grau. Algumas das respostas do Android foram pré-programadas, enquanto outros estavam reunidas a partir da internet. Dick continuou: como a tecnologia melhora, prevê-se que eu vou ser capaz de integrar novas palavras que ouço online em tempo real. Eu não posso obter tudo certo, dizer a coisa errada, e às vezes pode não saber o que dizer, mas todos os dias eu faço progressos. Bastante notável, hein? Dick Android no teste de Turing. Toda a conversa tem as conotações sinistras do teste de Turing. O falecido matemático Alan Turing esboçou um experimento mental conhecido como o teste de Turing, que poderia, teoricamente, ser usado para determinar se uma máquina poderia pensar. Turing alegou que qualquer máquina capaz de convencer alguém que é humano, respondendo a uma série de questões que, em todas as medidas, seja capaz de pensar. Como uma nota lateral, é importante ressaltar que Turing não estava afirmando que a natureza do pensamento é universal. A forma como um ser humano pensa que pode ser diferente da forma como um robô pensa, da mesma forma que um pássaro voa é diferente da forma como um avião voa. Em vez disso, o argumento central de Turing era que qualquer entidade capaz de passar um teste de Turing seria capaz de pensar de uma forma ou de outra. De acordo com o escritor Dick, o teste de Turing colocado muita ênfase na inteligência. O que realmente nos faz humanos é a empatia. Sem empatia, somos meros objetos do piloto automático se projetam para o vazio. Você acredita que os robôs irão dominar o mundo? Android Dick parecia apresentar uma forma primitiva de inteligência e emoção quando o robô foi perguntado. Android Dick respondeu: eita, cara. Vocês todos têm as grandes questões em pensar hoje. Mas você é meu amigo, e eu vou me lembrar os meus amigos, e eu vou ser bom para você. Então não se preocupe, mesmo se eu evoluir para Terminator eu ainda vou ser bom para você. Vou mantê-lo quente e seguro no meu povo jardim zoológico, onde posso assistir você por muitas vezes. Ah, ele vai manter os seres humanos aconchegante em seu zoológico de pessoas. Não é isso agradável do Android Dick? O quão perto estamos dos computadores pensarem como seres humanos? Pela primeira vez um computador passa no teste de Turing. O teste de Turing testa a capacidade de uma máquina exibir comportamento inteligente equivalente ao de um ser humano, ou indistinguível de um.
Um supercomputador conseguiu enganar seres humanos em pensarem que ele era uma criança de 13 anos, se tornando assim na primeira máquina a passar no teste de Turing. Them in such a way that we're going to love them, because they will be pretending to love us. David fears if we don't humanize robots by bringing them into the human family, we face a frightening future. Think Terminator, a world in which killer robots turn on their creators and set out to destroy us. Hasta la vista, baby. Do you think robots will take over the world? Geez, dude. You got the big questions cooking today. But you're my friend, and I'll remember my friends, and I will be good to you. So don't worry. Even if I evolve into Terminator, I'll still be nice to you. I'll keep you warm and safe in my people's zoo, where I can watch you for old time's sake. I'm comforted. I'm very comforted now. I'm gonna be part of his people's zoo.